Oi, gente, aqui é a Gisele e hoje nós vamos conversar sobre a experiência de ser um leitor. De tempos em tempos, algumas polêmicas elas ressurgem nas redes sociais e dessa vez eu tenho percebido que naquela plataforma que é conectada ao Instagram, o Threads, tem aparecido assim muitos questionamentos de algumas pessoas sobre a produção de conteúdo literário, mas também sobre os leitores. E algo que eu achei bem curioso foi uma publicação muito específica de um rapaz em que ele pergunta sobre um fenômeno que está acontecendo com os livros físicos dele. Eu vou deixar aqui a publicação. E ele coloca uma foto. São livros de capa dura e que eles estão com as páginas um pouco tortas. E a partir daí as pessoas começaram a sugerir mudanças que ele pode fazer na hora de limpar a estante, colocar desumidificador, e muitos apontaram que isso é causado devido à umidade. Mas aí algo muito curioso aconteceu, que foi uma mulher, ela resolveu repostar essa publicação dele com um comentário dela, em que ela julgava muito o fato dele ser ou não leitor. Ela falava basicamente que ele não deveria estar tão preocupado assim com o aspecto físico do livro, mas sim em ler esses livros. E eu entendi que esse rapaz ele queria dicas de como manter os livros físicos dele conservados. Então ele estava buscando esse tipo de informação. Mas aí ela levou por um outro lado, que foi pelo fato da superficialidade. Se ele estava tão incomodado assim com o aspecto do livro, é porque ele não era leitor. E aí a história piora um pouco, porque ele respondeu ela, falando, né, justificando que ele queria apenas dicas e tudo mais, e que ele lê bastante, mas esses livros estão ficando na estante, enfim. E daí ela responde que ler muito não é sinônimo, não significa que você gosta de ler. E eu acho que esses comentários dá para eu colocar aqui, porque ela apagou só a publicação que ela tinha feito. E muitas pessoas passaram a questionar sobre o que é o status leitor. Porque quando ela fala que ele quer parecer ser leitor, né? Ela disse que tá muito difícil a internet, porque as pessoas não leem, mas que elas querem ter essa estética de leitor. E ela não é a primeira e não será a última pessoa a falar sobre isso, sobre como que essa experiência de leitura, né? Como que eles percebem a experiência de leitura do outro, porque é basicamente isso, é um julgamento dela a partir de um recorte muito específico da experiência desse rapaz. Eu não sei qual foi a interpretação de vocês desse caso, não sei se vocês viram, mas essa rede social ela está quase inutilizável, porque de vez em quando as pessoas surgem com umas polêmicas do que é literatura, o que pode ser considerado literatura ou não, quanto que uma pessoa tem que ler por ano, se pode ter isso ou não nos livros. Então, assim, ela é bem chatinha. Hoje em dia eu acesso muito raramente e quando eu acesso eu sempre encontro esse tipo de publicação. E quando a gente vai falar de leitor, é muito importante a gente entender que nem o conceito do que é literatura é algo muito fechado. Esse semestre mesmo na faculdade, em Literatura Brasileira 1, eu tive que estudar alguns escritos, né, alguns sermões de padre, a carta do Pero Vaz de Caminha. E quem disse que isso é literatura? Quando que isso foi considerado literatura? Então, essa experiência, ela parte também disso, do que cada pessoa lê, um gosto muito pessoal, a finalidade, o porquê que a pessoa está lendo aquilo. Aí saindo um pouco desse caso, que foi muito específico, e abrindo um pouco, a gente pode conversar sobre como que a nossa experiência tem mudado e a partir de que isso vem acontecendo. Eu percebo que aquela criação de conteúdo muito rápida, que é muito comum no Instagram e no TikTok, em que as pessoas vão só mostrando capas de livros, sem comentar muito sobre o livro, isso tem caído, porque os consumidores, né, nós, usuários da plataforma, a gente não tá mais tão interessado nesse tipo de vídeo, como foi durante a pandemia, que muitas pessoas passaram a ler, principalmente os jovens. Então esse conteúdo, ele pegava muito esse público. Agora as pessoas estão migrando, estão tentando falar um pouco mais sobre o livro. Ainda não é algo predominante. Quando eu posto aqui um vídeo sobre um livro único, por exemplo, poucas pessoas assistem. E eu entendo que é porque às vezes a pessoa ainda não leu aquele livro ou porque ela não tem interesse nesse formato de vídeo. Mas isso também impacta a nossa experiência.
porque quando eu vejo um livro sendo recomendado repetidas vezes na internet, isso tende a gerar um desejo de consumo. Então, se uma editora, ela investe em vários criadores de conteúdo e ela envia o mesmo livro para todas essas pessoas, vocês vão ver cada vez mais vídeos sobre esses mesmos livros, e isso também tem saturado muito. É muito comum você ver os leitores reclamando, e sem falar que fica um pouco chato, sim, você vê sempre pessoas falando sobre o mesmo livro, e no meu caso, que eu gosto de comentar sobre os livros que eu leio, eu fico até sem saber o que falar desse livro, já que está todo mundo falando sobre ele. Eu tinha comentado em um vídeo anterior que eu estava lendo aquele livro A Impostora, que foi publicado recentemente aqui no Brasil, mas eu havia começado a leitura dele em inglês, então é uma leitura um pouco mais lenta. E eu já vi tanta gente falando o que achou, sobre o que esse livro fala, que eu parei de ler. Eu deixei ele abandonado ali, tô nem na metade do livro, porque eu perdi o interesse depois de ver tantas opiniões sobre esse livro. Eu não sei se vocês também têm esse sentimento. Eu vou na direção contrária. Eu fico tão saturada de ver tantas pessoas falando sobre a mesma coisa e dando opiniões tão parecidas que eu perco o interesse. E foi exatamente com esse livro que eu reparei isso. Antes eu achava que eu comprava muitos livros porque eu via as pessoas recomendando. E eu tenho ficado cada vez mais seletiva nisso, em comprar realmente só aquele livro que eu tô muito afim de ler. E aí eu vou acumulando muitos livros que eu ganho hoje em dia das editoras, mas é uma realidade exclusiva desse ano. Não sei se ano que vem eu vou continuar nesse ritmo de recebimento de livros. E eu tinha falado sobre julgar o que a pessoa lê, porque nessa mesma rede social eu vi muitas pessoas recentemente, nessa semana, ao longo dessa semana, questionando pessoas que leem romances que possuem cenas eróticas. Eu sou uma pessoa que não consegui me adaptar com esse tipo de leitura, eu sempre comento aqui com vocês que eu fico com muita vergonha lendo, mas eu não me sinto no direito de julgar quem lê, porque é algo tão particular. É a mesma coisa de gente que gosta de ler livros de terror, de true crime, que são livros que eu também não leio com tanta frequência e não julgo as pessoas que leem. Então lá é muito comum você ler comentários de quem acha que isso não é literatura. E aí você querer impor ao outro o seu gosto pessoal, gente, isso é tão brega, sabe? Assim, não tem nem palavra para dizer o quanto que isso é improdutivo. Se você quer recomendar algum livro para aquela pessoa, porque a partir desse gosto você acha que ela vai gostar de algo muito específico, é ótimo. Mas essa ideia de achar que só é leitor quem lê clássico, ela é muito ultrapassada. E ela não considera que os livros que estão sendo escritos e publicados atualmente, que eles têm um valor literário, que eles podem representar a sociedade que nós estamos vivendo, que eles podem ser atemporais. Então são pessoas que acham que o cânone literário ele é fechado e que nenhum outro livro vai alcançá-lo. Então que com o passar dos anos essa lista não vai ser modificada, e isso não tem como se concretizar. Porque quando a gente vai analisar a partir da crítica literária, que é essa análise feita por profissionais, nós entendemos que eles fazem uma ligação dessa obra com a sociedade. Então, a partir do momento em que é identificado ali um valor, porque representa, porque consegue transmitir os valores de determinado período, de determinado local para a posteridade, esse livro ele vai recebendo uma valorização e ele vai se encaminhando para esse lugar de se tornar um clássico. Tanto que é comum a gente ouvir hoje em dia o termo clássico contemporâneo, clássicos atuais, que são livros que já nascem clássicos, porque eles já possuem esses valores que são facilmente identificados. Aí quando a gente volta para essa ideia da experiência de leitor, que eu iniciei o vídeo, eu vi muitos questionamentos disso, de como que é leitor se só lê livro contemporâneo? Nunca leu um livro das irmãs Brontë, não sei o que, nunca leu Dostoiévski. E sim, tem leitores que nunca tiveram acesso a esses livros ou que nunca tiveram interesse. Ainda tem os comentários um pouco mais superficiais, assim, falando sobre os rituais dos leitores, porque agora os leitores gostam de performar a experiência, de se filmar fazendo um chá, fazendo um café, acendendo uma vela,
para poder ler um livro. E eu, por exemplo, não tenho esse tipo de ritual. Sempre que tem um tempo que eu estou disposta a ler, eu pego o livro, vou ler. Dificilmente eu compartilho também isso. Eu sempre esqueço de fotografar, de filmar, mas tem pessoas que gostam. E isso pode sim ser entendido como uma performance, porque a pessoa ela quer transmitir sabe, esse ambiente, esse momento ali, mas isso não quer dizer que ela não é leitora, não quer dizer que após fazer aquele vídeo ou aquela foto que essa pessoa não vai ler. Então tem muitos questionamentos dessa performance, do porquê que as pessoas querem tanto parecer leitores. E isso pode parecer muito supérfluo porque né? São pessoas questionando o que o outro tá fazendo. Mas há quem leia esse tipo de comentário se sinta ofendido ou sinta que é menos leitor porque nunca leu esses grandes clássicos ou porque postou uma foto enquanto estava lendo e agora tá vendo pessoas criticando quem faz isso. E, gente, sabe assim, é tão absurdo essas situações e eu nem vou entrar em outras polêmicas que surgiram de esse fulano pode publicar, esse ciclano realmente lê todos os livros, leitura dinâmica, sabe? Mas quando passa a questionar se a pessoa realmente é leitor, porque a experiência dela é diferente, isso me pega assim um ponto, porque não faz o menor sentido você se incomodar com a forma como o outro lê ou se compartilha ou não essas leituras. Mas essas pessoas, elas se sentem detentores assim de todo o conhecimento e de toda a razão, e elas falam com tanta certeza que elas podem acabar interferindo em pessoas menos experientes, que vão se deixar levar por essas opiniões. Eu não sei como que vocês se sentem quando vocês leem esse tipo de crítica, né? Enfim, quando vocês leem esses comentários, porque eu sei que tá em todas as redes sociais, as pessoas sempre estão levantando esses questionamentos. E aí, para fechar assim com chave de ouro, a última que eu vi foi falando que ler no Kindle não é a mesma experiência, né? O rapaz compara o Spotify com o Kindle, porque o Spotify você escuta a música, mas não tem uma experiência com qualidade, e que assim seria leitores que fazem uso do Kindle, que eu não sei se todo mundo conhece, mas é aquele dispositivo da Amazon, que o meu acho que tá na bolsa, em que a gente faz leitura de livros digitais. Eu sou uma usuária desses leitores desde o modelo da Saraiva que eu comprava, que era o Leve, que era da livraria Saraiva, e depois eu migrei para o Kindle e esse é meu segundo Kindle. E eu gosto muito da praticidade de você conseguir ler com a luz apagada, todas essas questões que quem é usuário conhece. Mas aí a gente entra novamente isso, a pessoa fala, você não pode ficar se filmando, fazendo um café e acendendo uma vela quando vai ler, mas ao mesmo tempo defende que só é experiência de leitor se você tiver com um livro de papel na mão. Então, nem faz muito sentido, é muita incoerência quando você julga que um ritual ele não pode ocorrer, mas o outro sim, porque sentir o cheiro do papel que ataca logo a minha rinite, diga-se de passagem. Eu já estava até reclamando recentemente porque um dos livros que eu tenho aqui ganhou para ser leitura coletiva, que é O Menino de Engenho, e a página é branca. Então, esse tipo de experiência que eu teria que ter, se eu tivesse o e-book dele no Kindle, eu iria ler muito mais confortavelmente. Então, as ferramentas, né, os meios pelos quais você lê, não influencia na sua leitura. Eu leio, às vezes, também no tablet, dependendo se for livro de estudo. Às vezes é só um capítulo, né, que disponibilizam, então eu gosto de ler para ir marcando e escrevendo. Mas entre ler um livro com folhinhas brancas e ler no Kindle, eu sou 100% Kindle, é muito mais prático. Só que as pessoas, elas estão dispostas a julgar a escolha do outro, né, mesmo que seja de forma incoerente. Então, se você escolhe ler no Kindle, aí você não está tendo a experiência de leitura que eles esperam que você tenha. Se você acende uma vela quando vai ler, isso é muito performático, isso não quer dizer que você é leitor. Se você lê muito, também não quer dizer que você gosta de ler, que você é leitor. Às vezes você quer fazer só para aparecer. E as pessoas estão sempre julgando. Eu não vejo a galera julgando tanto assim outros hobbies. Tipo, quem gosta de fazer crochê, quem gosta, sei lá, de andar de skate. Mas o leitor, assim, ele é sempre muito subjugado. Essa experiência, né? A forma como a gente se relaciona, a forma como a gente compartilha as leituras, quantos livros você lê, tudo isso entra no julgamento dos outros, né? E geralmente são de pessoas que também são leitores, talvez não gostem de compartilhar, incomodam quando vêem os outros fazendo algo que eles não querem fazer.
Então, a intenção do vídeo era a gente abrir essa conversa, vocês me contarem como é que vocês se sentem, se vocês acham que as redes sociais influenciaram a forma como vocês consomem os livros que vocês compram, mas também os formatos que vocês leem. Hoje em dia tem audiobook, tem e-book, tem livro, enfim, tem tantas formas, né, de realizar uma leitura. Tem gente que lê pelo celular, através do aplicativo do Kindle, você não precisa ter o aparelho. Você pode usar só o aplicativo. E eu acho que são opções muito válidas e que acabam chegando até outras pessoas que não teriam como adquirir o livro físico, por exemplo. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Eu estava a fim de falar um pouco sobre esse assunto, então eu resolvi conversar aqui, simplesmente ligar a câmera e falar com vocês. Eu vou convidar quem ainda não foi inscrito a se inscrever no canal. Aqui semanalmente tem conteúdo sobre livros. Já vou começar agora mesmo a gravar o próximo vlog. Quero atualizar vocês das minhas leituras. Tá? Muito obrigada por me acompanharem, por terem assistido até aqui, e eu espero encontrar vocês no próximo vídeo.